E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Exchange Pass. Para você que não nos conhece ainda, primeiramente, se inscreva no canal, porque nós estamos na meta de chegar até 1.000 inscritos no final desse ano, então faça parte dessa história, desse podcast maravilhoso. E por que eu estou pedindo? Para que você que até não nos conhece, já se inscreva. Porque aqui nós trazemos alunos que aprenderam inglês com o nosso método. Nós também trazemos pessoas de diversas áreas que mostram a importância do inglês, como você vai conseguir tirar uma lição disso para a sua vida. Então, em todo episódio tem uma lição, tem algo para você aqui de graça. Então, você pode nos dar esse grande presente. Queria dar um anúncio para todos vocês, que eu recentemente fui demitido, né? Estava há 10 anos na mesma empresa e isso foi para mim muito bom, porque eu estou com esse projeto com o Carlos e agora eu posso focar nele. E eu nunca fiquei desempregado, e o único motivo pelo qual eu nunca fiquei desempregado foi por conta do inglês. Porque em 2016 eu comecei a dar aula de inglês, já trabalhava na Gol Linhas Aéreas, gosto muito da empresa, então posso falar dela porque eu não guardo ressentimento, né? Eu já era professor de inglês, então eu sempre tinha 2 empregos, 3 empregos, então ainda continuo empregado, né, aqui com você. E nunca é tarde para você estipular metas. Então eu estou com metas de pelo menos até o final do ano agora ler 2 livros, e eu fiz a inscrição na academia para que eu já comece o meu start agora, para não esperar lá janeiro ou esperar acabar o carnaval. O começo do propósito pessoal da sua vida começa quando você quiser. Não tem uma data específica. Então, comece hoje. Certo, meu querido Carlos? Tá Muito vendo? boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Que introdução foi essa aqui, teacher? Tô feliz que você foi demitido. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Galera, boa noite. Hoje nós vamos conversar. Hoje o papo vai ser muito bom, que nós vamos falar sobre tecnologia. É algo que eu amo, é uma área que eu me interesso muito. E hoje a gente tá com alguém que tem um currículo muito top. Ele é Head de Growth. Esse cargo ele é novo, mas ele tem muita coisa englobada aí. Ele é Head de Growth da Zalp. O nome dele é Mikael Nuremberg. Eu acho que eu falei certo. Boa noite, Mikael, tudo bem? Boa noite, Carlos, boa noite, Gi. Obrigado pelo convite por estar aqui com vocês. E é um prazer imenso aí poder compartilhar um pouco da minha história e o impacto que o inglês teve na minha vida e que com certeza hoje eu só estou nessa posição, tanto de vida pessoal e profissional, muito por causa do inglês. Então, prazer aí estar com vocês. Obrigado pelo convite. Feliz aí compartilhar a história aí com mais pessoas. Agradeço eu por ter aceitado. Com certeza, a gente está muito animado. Mas antes da gente começar, a gente sempre gosta de saber um pouquinho mais sobre o convidado. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre você, sobre o que você faz, por gentileza, para É aquela pergunta bem chata da entrevista, né? Que pergunta, quem é você? Quem é o Mikael? Né? Será que eu sei quem eu sou? Começa na filosofia. Who I am. Legal. Então é uma longa trajetória, né? Então hoje estou Head de Growth dentro da Zalp, que é uma empresa de tecnologia, né? É uma empresa global hoje de desenvolvimento de software, mas é uma longa jornada aí para chegar até aqui. Sou gaúcho, minha família mora no Rio Grande do Sul, então uma história aí, uma cidade pequena, pouco acesso à internet, à informação, né? Então sempre uma história de superação e busca, né? E dentro dessa história de superação e busca, muito alavancado, né, pelas oportunidades que a vida foi trazendo, né? Então isso tanto na minha carreira profissional, mas principalmente da questão do primeiro acesso ao inglês. Então comecei ali com 15 anos já numa multinacional, foi muito que me alavancou, né, a buscar ali tanto crescimento profissional, principalmente o acesso ao inglês, né. Minha família continua morando lá, então lá no Rio Grande do Sul, eu fui buscando novos voos, a gente sempre fala, né, depois que o passarinho sai a primeira vez do ninho, é mais fácil de voar, então saí de casa muito cedo, já com 14 anos, morando sozinho, buscando essa independência, né, tanto financeira quanto pessoal também. Então sempre, né, buscando, lutando, indo atrás disso, né, já fui morar longe deles, a 500 quilômetros de distância já com 19 anos de idade, depois fui alavancando, né, e agora estou 1 ano e meio aqui em São Paulo, né, assumindo um novo desafio pela empresa, um convite ali pela empresa, né, buscando uma expansão, mas sempre nessa trajetória de busca, né, tanto de crescimento pessoal e profissional, né, então tem muita coisa aí ao longo da jornada aí pra gente poder bater, né, até como que o inglês chegou na minha vida, né, qual que é a importância disso que eu enxergo hoje pro meu âmbito profissional e quanto que isso me fez realizar sonhos pessoais, né, através do inglês dentro dessa busca profissional. Então
tem uma longa jornada aí para compartilhar. Que legal. Fantástico, hein? Então, para começar, diga pra gente quando você começou o estudo no inglês. Legal. Excelente pergunta. Eu acho que esse é um ponto, né? Normalmente a gente tem o primeiro contato com o inglês na escola, enfim, eu estudei em escola pública, uma escola do interior, e o pessoal fala, quantos habitantes, né? Curiosidade, enfim, tinha acho que 180, talvez. 180 habitantes? Não, 180 habitantes, não era 180 mil. Nossa! Que Uma família. A família, a cidade, né, dos meus pais, eles vivem Horizontina, o nome da cidade tem 17 mil habitantes, mas meus pais moravam no interior de Horizontina, então tu pensa assim, poxa, Horizontina, 17 mil é muito interior. Não, eu morava no interior. Né? Então, era super restrito, assim, a questão, né, do acesso inglês, a própria história da minha família, enfim, eles eram microempreendedores, tinham um açougue, um frigorífico. Então, o meu acesso ao inglês, eu não tive isso no ensino fundamental, né? E não tinha acesso à internet, não tinha computador, não tinha o estímulo em casa, né, com livros, enfim, do próprios pais, com, né, o ensino da língua inglesa. Então, algo que nunca me cativou, né? Nunca buscou. E aí eu comecei a ter inglês ali no ensino, mais para o ensino médio mesmo, né? E verbo to be, então que a gente fala se é aquilo ou talvez nada, né? Não serviria para muita coisa, né? Uma comunicação muito básica. E o que me estimulou muito realmente foi quando. Então eu fiz um programa do Senai, um programa de aprendizagem do Senai ali com 14 anos. Comecei, com 15 anos já tive minha primeira oportunidade dentro de uma multinacional. E essa multinacional já alavancando sempre o instinto da língua inglesa, né? Então foi ali que acendeu realmente, né, o instinto assim, poxa, eu acho que isso vai fazer o diferencial na minha carreira, né? Então, por mais que eu não tinha acesso ao inglês, mas eu já tinha sempre dentro de mim essa questão de ambição, né? E ambição positiva realmente, né, de querer ser alguém diferente, como é que eu vou me diferenciar, enfim, eu lembro lá deitado no sofá, enfim, vi algo na TV, imagens, né, uma cidade pequena, no Rio Grande do Sul, meus pais não viajavam muito, até pela condição financeira, e eu lembro deitado assim, poxa, eu vi o Réveillon no Rio, assim, poxa, será que um dia eu vou poder estar lá, enfim, e eu pensei, o que vai me alavancar para poder ter esses sonhos, né, talvez se eu fizer o mesmo que todo mundo está fazendo aqui, eu vou ter o mesmo resultado, né? E acho que é isso que me enxergou muito, assim, não, eu quero algo diferente para minha vida, né? Tanto na questão financeira, mas questão de realizações e tudo mais, então isso me enxergou muito, essa questão de buscar o inglês, né? Então, essa oportunidade na empresa, o próprio estímulo da empresa me dando essa abertura, então, eu falo isso por mais que teve essa condição financeira, né, mais limitada, mas eu tive o privilégio, né, da minha primeira oportunidade ser numa multinacional e me despertar esse gatilho. Poxa, eu acho que se tu quiser ter um diferencial, tu quer crescer na empresa, tu precisa aprender a evoluir no inglês, né? Então acho que ali foi o start mesmo, assim, né, para eu poder alavancar ali, mesmo que por conta própria, talvez tarde, né? Hoje as crianças já recebem estímulo ali desde bebê, e que é o diferencial, né? A nossa capacidade de aprendizado ela é muito maior. Então eu tive que ter um impulsionamento ali um pouco mais difícil, né, para poder alavancar realmente o inglês ali, talvez com 15, 16 anos, né? Então que eu acho que já é um período, nunca é tarde para começar, mas com certeza quanto antes começar, melhor estímulo, mais fácil de aprender, né? Então, muito legal, cara. E legal que você começou muito cedo, né? E você soube ver a oportunidade, pensar à frente e aproveitar. Isso aí tem pessoas que, pô, tô trabalhando na multinacional e vai fazer o mínimo do mínimo para sobreviver ali. Como menor aprendiz, também fui menor aprendiz, o salário era mínimo também. Acho que era metade. Tudo menor, né? Era metade do salário mínimo, mas é sobre aproveitar, sobre pensar no futuro, cara. Eu também me identifico muito com a sua história, parecida com a minha, e eu sempre pensava assim, eu falei, cara, o que eu posso fazer para não ficar aqui nessas condições. Então, muito legal, cara. Eu acho que é isso, assim, e o bacana também até dessa troca que a gente está tendo aqui, né, poder trazer isso para outras pessoas, eu acho que é muito essa questão também da inspiração, né, eu naquele momento ali, por mais que estava limitado, mas eu enxergava oportunidades, então quando eu trocava com pessoas e vinha deles, assim, a importância do inglês, essa motivação, foi isso que também me motivou a seguir, né, então acho que é esses gatilhos que vão aparecendo na vida, claro que a gente tem que ter interesse, né, querer saber aproveitar, obviamente. Mas né, o instinto de outras pessoas ajuda, impulsiona muito, mas é o que motiva a gente, é que nem você falou assim, eu lembro o meu primeiro salário como aprendiz, e acho que dá para abrir aqui, tranquilo, era acho que R$120.
R$ 120. Claro que faz bastante tempo, né? Não vou falar a idade, mas era muito baixo. Então, com R$ 120, eu já morava fora de casa, né? Já tinha ali a própria questão de alimentação, meus pais ajudavam ali com uma questão de aluguel, mas é muito onde eu vou direcionar esse esforço agora, né? Eu queria aproveitar, né? Foi super baladeiro, festeiro ali. Aproveitar meus R$ 50. Exato, era R$ 50, mas assim, onde que eu vou direcionar o meu esforço, né? Então é uma escolha também, né? Principalmente quando tu não tem, né, um auxílio e tudo mais, então são essas escolhas. Por mais que tenha um salário baixo, onde eu vou direcionar meu esforço? Eu vou para aquilo que me dá o prazer imediato, né? Ou aquilo que eu quero colher mais à frente, assim. Então hoje, eu até falo, poxa, 15 anos é muito cedo, né? Então, adolescente, tendo que entrar no mercado de trabalho, enfim. Mas acho que foi uma experiência necessária para estar onde eu estou hoje, né? Tanto profissional, mas principalmente para a questão do inglês. Com certeza, principalmente pela questão de abertura de perspectiva e transformação. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o nosso podcast é focado na transformação das pessoas. Sempre falo isso todo podcast, é a minha frase padrão. Acabei esquecendo. Falhei hoje. Mas olha só. Mas é bom, né? Quebrar o script, né? Mas olha só como às vezes você... eu tenho a noção do que o inglês pode me trazer, mas eu tenho certeza que depois que você aprendeu, para você chegar onde você está hoje, teve que abrir muitas outras perspectivas que vieram só depois do inglês. Então foi até um funil, que depois dele, muitas outras coisas abriram essas possibilidades que antes elas não existiam. Né? Pelo menos dentro de você elas não existiam. Então isso também é algo muito bom. E, assim, qual que foi a sua maior dificuldade também no aprendizado? Eu queria saber de você. Eu acho que é o início, né? E é de tu sair daquele start, né? Sair do ponto zero mesmo, né? Então, como é que eu vou alavancar isso? Então, tu pensa, poxa, o vocabulário existe milhões de palavras. Eu não vou aprender isso. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir manter uma comunicação? Eu acho que até o próprio medo, né? Então, de tu ver pessoas se comunicando em inglês no nível de fluência, você, gente, eu não vou conseguir chegar lá. Né? Olha, eu tenho uma curva, né? Tô ainda aprendendo a falar português, né? Me comunicar em público, enfim, como é que eu vou ter esse instinto, né, para a questão do inglês? Então, acho que essa foi a maior dificuldade. Eu acho que muito também é a barreira, às vezes, que as pessoas trazem na questão do inglês. A gente sabe que a gente precisa estar evoluindo sempre, se comunicando bem, mas é aquela pessoa assim, eu só vou um dia fazer uma reunião em inglês quando eu falar muito bem, porque eu não quero, né, sofrer um preconceito, eu vou ser julgado porque eu estou falando a palavra errada, não estou conjugando verbo, enfim. Então, acho que essa barreira da comunicação ela é muito maior. Tanto que a maioria das pessoas falam hoje assim, né, qual que é o seu nível de fluência em relação ao inglês? Nossa, eu entendo super bem, mas eu travo na fala. E esse travar na fala, na minha visão, não é timidez, acho que é o medo da exposição, o medo do julgamento, né? Então, acho que é muito trabalhar com esse julgamento no início, assim, né? E eu também tive, novamente, acho que o privilégio de poder estar com pessoas, né, dentro do próprio ambiente da empresa, com americanos, enfim, que foram quebrando esses paradigmas que eu tinha. E a partir do momento que eu me libertei desse julgamento, né, e a gente... E eu falo muito isso, o pessoal fala, né, do americano, assim, né, vai existir às vezes um julgamento na fala, às vezes a gente fala americano, mas olha quando chega um cantor no Brasil, né, ele fala 3 palavras em português, as pessoas, meu Deus, né, é quase brasileiro. É quase brasileiro, olha o esforço e tudo mais, e é o mínimo que ele sabe falar, ele teve um esforço, e eu acho que do processo contrário também, a gente precisa cada vez se comunicar bem, o inglês é a língua universal hoje, mas acho que é romper esse medo do julgamento, sabe? É ali que vai destravar mesmo. Então acho que a minha dificuldade no início foi muito isso, assim, de falar errado, né, ser mal interpretado, ou até, e a dificuldade do inglês, minha maior, nunca foi falar com americanos, sempre foi quando tinha brasileiros no circuito. Então, é justamente por isso. Talvez alguém que falava um pouco melhor, poxa, ele estudou inglês, talvez ele faz menos tempo o curso de inglês que eu, ele já fala melhor, enfim. Então acho que é esse medo do julgamento que a gente tem. Porque do americano a gente já sabe, poxa, eles falam uma língua, poucos se esforçam talvez para aprender um segundo idioma, né? Hoje está alavancando mais o espanhol, né? Principalmente os países ali olhando os Estados Unidos que estão mais ao sul, né? Até pela conexão com o México, mas praticamente todos falam uma língua só, então já é um diferencial o teu esforço, né? Mas hoje, eu olho assim, na minha trajetória, meu maior medo de julgamento era com próprios colegas brasileiros do que o próprio americano. Cara, isso é uma coisa muito louca, o Carlos já falou aqui diversas vezes, né, sobre algumas questões que ele passou, e eu até voltando aqui para os nossos alunos que nós temos, às vezes, agora a gente está numa parte de consultoria de pessoas que querem inglês para o mercado de trabalho, a gente trabalha especificamente com esse nicho. E aí eu estava dando aula para uma aluna específica, e eu falei assim, olha, você percebeu que você começou a falar muito rápido? E eu sei porque você falou muito rápido. É porque você estava insegura na hora de falar.
Ou seja, isso te traz um desconforto. Tudo que traz um desconforto pra gente, nós queremos acabar mais rápido. Logo, você fala mais rápido sem se preocupar com a pronúncia pra... Ufa, acabei. Já era. Então eu falei, não, vamos fazer o processo inverso. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse nível de consciência e o inglês delas acaba não ficando muito bom ou muito bem entendível por conta dessa questão sempre de nunca tá bom, auto-julgamento. É uma coisa muito forte Muito que nós presente, temos que... né? Exatamente, que nós temos que mudar nas pessoas antes ou até junto do aprendizado do inglês. Nunca é uma coisa só. Exatamente, nunca é uma coisa só. Esse, assim, pra mim é o poder da transformação, né? Porque inglês, né? Pode assistir vídeos, tu pode buscar, tu pode entender, só que são essas barreiras que tu precisa quebrar pra tu ter uma melhor comunicação, né? Então eu acho fantástico, assim, essa questão de tu buscar o aprendizado da língua inglesa, seja ele com, né, um curso presencial, um curso online. Hoje a gente tem N formas e todas funcionam muito bem em cada modelo de aprendizado, mas é muito esse poder também da transformação, né? De a gente quebrar alguns limites nossos, né? Da comunicação, do medo, do preconceito, isso ajuda a alavancar muito. Então, pra mim tem que caminhar super junto, assim, acho que essas são as melhores metodologias de ensino aí, né? Que a gente consegue trabalhar o comportamento junto com o estímulo do ensino, né? Então, acho que é... A gente tivemos a Bruna aqui, que ela falou que era muito tímida antes de aprender inglês, né? E conforme foi aprendendo inglês, foi botando a cara a tapa, falando, e ela perdeu a timidez. E ela começou a ser uma pessoa mais introvertida. Você também foi mais surreal, né? Extrovertida. Extrovertida. Extrovertido. Sorry. O inglês tá aqui na cabeça, né? Mas é verdade, isso aí é muito interessante. Você falou um negócio que o Giovanni já tinha comentado, que eu comentei. Eu falava muito bem inglês, porque eu morei um ano com a família de australiano, então eu falava da forma deles. Quando tava em grupo de brasileiro que eu ia falar inglês, me zoavam. Então, pra eu ser aceito no grupinho que falava o inglês mais ou menos, eu falava mais ou menos. E eu tive uma amiga que ela tinha sido... foi bilíngue, né, desde criança, e ela falou, eu sinto a mesma coisa. Toda vez que eu puxo a língua um pouco mais pra cá, falo um pouco mais cantado, me zoam. Então o brasileiro, ele não sei se é pela zoeira, não sei o que ele é, ele já me travava. Já com o australiano, não. Cara, você tá falando do seu jeito tá perfeito. Porque querendo ou não, eu acredito que com você tenha sido igual, quando você fala muito tempo com um americano, você pega os trejeitos dele, né? Você pega a forma de falar, você pega a pronúncia dele, e aí quando vem alguém de fora que aprendeu um inglês diferente, fala, ih, tá imitando o americano, tá cantando, mas não é. E realmente, cara, você não seja esse tipo de pessoa, cara. Não seja. Você tem que estar lá pra ajudar, não pra atrapalhar a vida dos outros. Não seja esse amiguinho, tá bom? Não, mas é exato. E acho que é muito essa cultura de adaptação, né? Até a gente estava conversando antes, assim, o que me estimulou muito também o inglês. Então, acho que eu comecei, né, muito cedo, com 15 anos nessa empresa, e mais ou menos quando eu tinha 18 anos, foi quando um dos nossos diretores do departamento que eu trabalhava, ele veio um americano para assumir essa posição aqui no Brasil, não é? Então, o primeiro medo e o receio, né? Porque tu já busca uma aceitação dentro do teu próprio trabalho, né? E a gente acha que tá o tempo inteiro tentando provar e buscando essa aceitação, né? No grupo de amizade, no trabalho, enfim. Então, até mostrando pro chefe, poxa, eu sou bom, né? Eu tenho potencial, se tiver uma oportunidade, eu vou ser lembrado, eu vou ser o cara. E isso é muito baseado no quê? No trabalho que você faz e na comunicação, que é o quanto você se vende, né? Então, até a gente sempre brinca, né? Pra gente mostrar nosso trabalho, às vezes a gente tem que cacarejar, né? Precisa ser... né? Precisa ser visto para ser lembrado. E aí quando veio essa questão, poxa, vai vir um americano, já criou uma barreira. Poxa, e agora? Né? Eu não sei falar direito inglês, como é que eu vou comunicar com esse cara? Qual que é a impressão que ele vai ter de mim? Como é que ele vai saber do meu trabalho? Enfim, então tu vai criando várias barreiras e limitações, né? E isso vai criando o quê? Um distanciamento. Então, talvez de uma pessoa antes que a gente buscava uma proximidade para ser visto e ser lembrado, quando você vê assim, poxa, é um americano, né? Ele vai vir aqui, eu faço meu trabalho, mas eu não consigo vender esse meu trabalho em inglês, porque eu não me comunico bem. Então, a gente procura um afastamento, né? Dentro das pessoas. E aí, de novo, falando de um gatilho, assim, né? Que me despertou muito essa questão de buscar o inglês e ter que evoluir, foi que a gente ia fazer almoços do departamento, então ia com todas as pessoas, e entre eu e esse diretor, eu tinha um supervisor, que ele era brasileiro, e era um processo normal. Toda vez que a gente ia sair almoçar, encontrar ele, né, a gente, poxa, eu não sei falar inglês direito, agora a gente tá num momento descontraído, se eu sentar do lado dele, ele vai querer ficar falando inglês o tempo inteiro, né? Eu não vou conseguir comer, vou ficar nervoso, enfim, não é o melhor momento. O que a gente faz? Senta todo mundo longe. Daí sentava lá o diretor americano, o chefe, mais uma outra pessoa que falava inglês, e o resto tudo lá do canto da mesa. Todo mundo afastado.
E aí ele chamou depois para uma conversa com o time e todo mundo estava ali no processo de aprender inglês, né? Principalmente porque sabia que isso era um valor para a empresa, né? E também era muito estimulado que agora a gente tinha um diretor americano. Mas todo mundo fugia. Ele falou, gente, vocês estão perdendo a maior oportunidade de falar inglês, que é essa troca, né? Como que vocês vão aprender e evoluir se vocês fogem dentro desse processo? Ali é um momento de descontração, que tu não tá falando uma reunião de negócio, tá vindo ter mais pessoas, vocês querem uma melhor oportunidade de aprender inglês. E isso, na hora, me despertou um gatilho. Gente, é uma oportunidade, né? E eu vou procurar essa oportunidade de exposição. Mas, de novo, estimulado dentro daquele propósito, né? De talvez eu abdicar de um momento de descontração em português com amigos, de falar, né, besteiras, trocas do dia a dia, para eu talvez no almoço, que é um momento de descanso, eu estar usando também para estimular o meu cérebro e eu aprender o idioma. Então acho que é muito baseado no estímulo que conecta de novo com o comportamento, né? Por isso que eu atrelo que está muito conectado, né? Nosso desenvolvimento de comportamento e também da questão do ensino da língua inglesa. E acabou que a partir daquele momento foi. Então comecei a conviver mais com ele, enfim. Ele era casado, mas ele estava sozinho no Brasil, que a esposa dele ficou nos Estados Unidos cuidando da mãe dela, enfim. Então ele estava mais sozinho aqui. Também era solteiro na época, a gente morava lá em Porto Alegre. E eu gostava de sair pra barzinho, enfim. E eu sabia que ele gostava também de beber caipirinha, todo americano gosta, né? A palavra que todos sabem. Que todos falar, sabem, né? Todos sabem em português é caipirinha. Caipirinha. E então assim foi. Aí ele já era um cara mais velho, enfim. Então a gente começou a ia sair pros lugares, vamos com a gente, apresentava os amigos, aproveitar pra falar inglês, né? E aí é na cerveja, né, que a gente vira fluente. Né? Então cerveja também ajuda. Ajuda. Além de comportamento, estudar, né? Uma cervejinha também vai. Tem que aproveitar. E aí eu fui conectando, então, aproveitando essas oportunidades realmente para aprender e evoluir. E aí hoje, se eu for pesar, sim, posso dizer talvez que eu aprendi mais dentro desse processo de troca, aproveitando a oportunidade, né, do que talvez no próprio curso que eu fiz, que me ajudou muito em vocabulário, né, me trouxe ali qual que era a diretriz correta, mas de realmente aproveitar todas as oportunidades, né, é um complemento. E é uma história super bacana, assim, super longa, assim, né, a gente virou super amigo, o pessoal fala assim, nossa, puxa saco, gente, pense o que quiserem. Eu tô aqui, lá na empresa eu continuo fazendo meu trabalho, eu sei que eu não vou ser reconhecido se eu não fizer um bom trabalho, e aqui eu tô aproveitando a oportunidade, né? Exato. Entendo o que vocês quiserem. E network também é bom, né? Porque quando for surgir uma promoção, você vai ser lembrado. Exatamente. Ele é o único que fala inglês aqui, vai ser mais fácil lidar com ele, ele já é meu amigo. Pronto, tá vendo? E outra Exatamente, coisa, muitas pessoas que são chamadas de puxa-saco, na verdade, são as pessoas que estão dispostas a fazer coisas que outras pessoas não estão dispostas. E aí elas ficam tentando puxar o tapete da outra, chamando de puxa-saco. Mas é porque elas não têm a mesma disposição. Pode ser puxa-saquismo em alguns casos? Eu acho que é o mínimo, sinceramente, é o mínimo do mínimo. O maior realmente é um esforço que a maior parte não tá querendo fazer. Eu acho que é isso também, é o esforço e aproveitar a oportunidade. Gente, não tinha uma melhor escola que aquilo, né? E era uma pessoa que ele era super gente boa, super querido, e estava disposto a ajudar, a aprender. E a gente até evoluía para palavras assim que talvez nem aprende no dia a dia, que está muito no vocabulário intrínseco do americano. Então, para mim, assim, foi a maior alavanca, tanto de aprendizado quanto de estímulo, né? Quando eu vi assim, poxa, eu já estou conseguindo me comunicar com ele. Né, que é a pessoa ali de liderança, ele também me chegava, vai numa reunião, apresenta, fala, eu tô aqui, né, se tu não conseguir eu te apoio. Então acho que é encontrar essas alavancas que vão aparecendo no meio do caminho, assim, como estímulo e evolução. E foi super bacana, assim, a gente tem uma história de amizade, depois ele acabou separando, aí ele já conheceu uma amiga minha, casou com uma amiga minha, já foram morar nos Estados Unidos, ela já tá morando lá há uns 10 anos, a gente é super amigo, super próximo, ainda até hoje, sempre que ele vem pra cá, a gente se encontra. Na minha formatura também de graduação, ele estava morando nos Estados Unidos, e aí a formatura era no sábado, e ele estava com a agenda super corrida, porque ele é um diretor global, enfim, dessa multinacional. E ele fez questão de vir, ele veio na sexta-feira, chegou sábado de manhã, participou da formatura e domingo pegou o voo de volta, assim. Então é uma super gratidão, isso que é amigo, né? E eu tenho muita gratidão ele por todo o processo de ensino e paciência dele também dentro da jornada. E assim, pessoal, isso daí que o Mikael falou é muito importante, que ele falou, né, das alavancas. Cada um de vocês terá uma alavanca diferente. Então o Mikael entrou nessa empresa, teve contato com esse americano, eu trabalhei no aeroporto, o Carlos foi morar fora, mas ao mesmo tempo, eu, mesmo trabalhando no aeroporto, criei na época um Facebook, pesquisei lá no Google, nomes americanos, nomes britânicos, comecei a adicionar várias pessoas, dá pra fazer, hoje no Instagram tem um monte de gente que tem perfil aberto, eu sempre acho legal, porque eu tenho amigos que são americanos ou britânicos, e aí, comemoração de aniversário, eu sempre leio a dedicatória que eles fizeram
pra pessoa. Nossa, Será que tem legal. alguma palavra que eu não sei? Porque você que quer sair do Happy Birthday, legal, olha só o quanto de contexto que você pega, ou algum outro tipo de contexto que você precisa. Então crie suas próprias alavancas, tá? Não é uma desculpa, mas eu não trabalho num lugar que tem um americano. Mas eu não trabalhei no aeroporto. Mas eu não tenho dinheiro pra ir pra fora. Você cria suas próprias alavancas se você quiser. E essas alavancas, puxando agora, é uma inovação que você cria para o seu aprendizado. E falando de inovação, você trabalha muito nessa frente de inovação e tecnologia. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho hoje em dia nisso e depois também, né, sobre o inglês atrelado a essas inovações e tecnologias. Puxando o gancho, então, aqui nessa pergunta que o Giovanni fez, o que quer dizer Head of Growth? Boa pergunta, Carlos. E acho que até vou conectar com as duas perguntas, né, dentro de resposta. Então, né, hoje eu estou Head of Growth ali da Zalp. A Zalp é uma consultoria de desenvolvimento de software. Então, hoje eu acabo liderando ali todas as iniciativas, tanto da área comercial, parte de novos negócios, novos produtos, e como a gente prepara a empresa para esse novo momento de crescimento. Né? Uma empresa brasileira que ela está em expansão internacional, a gente recém colocou nosso pezinho nos Estados Unidos, né? Então hoje eu estou responsável ali tanto por esse processo de expansão a nível Brasil, mas também internacional. Eu acho que é bem bacana, até conectando com a pergunta do Gi, que é dentro dessa movimentação, né? Então, eu entrei nessa multinacional com 15 anos, eu fiquei lá 16 anos, as pessoas vão começar a fazer a idade, Caramba. né? Eu não tenho 85 ainda, tá? Sou mais novo. Com 70, mas não 85. 70, Então eu fiquei lá 16 anos, que foi minha primeira oportunidade de trabalho, enfim, sou muito grato, né? Tive muita oportunidade de crescimento e a própria oportunidade de ir para fora, né? De conhecer outros países, como Estados Unidos, enfim, eu trabalho, então foi uma oportunidade incrível. Mas era uma indústria e eu me via num processo de movimentação de carreira, assim, né? Então estava atrelado mais ali à parte de indústria, era uma multinacional de fabricação de máquinas agrícolas, enfim, e eu já estava me conectando mais com essa área de inovação e tecnologia, mas um pouco limitado dentro dessa empresa, né? E eu disse, poxa, eu preciso fazer um movimento. Então teve um movimento lá na empresa, um programa de demissão voluntária, enfim, a empresa estava passando por um momento ali, né, de queda de produção e tal, e disse, acho que eu vou embarcar nessa, né? Aí acabei saindo, e aí eu disse, agora eu saí de uma indústria, como é que eu vou entrar no mercado de tecnologia e inovação? Quais são os meus diferenciais, né? Porque eu não tinha experiência dentro desse mercado ainda. E eu comecei a olhar para os meus soft skills, né? E também alguns hard skills que eu tinha em desenvolvimento. Então, poxa, eu sou um cara bom em comunicação, eu sou um cara que gosta de trabalhar com inovação, né? Eu não gosto de trabalhar em ambiente enclausurado, sou um cara super criativo, né? Preciso inovar, preciso ter minha própria autonomia e tudo mais, né? Dentro de embasamento. E aí acabei mudando de cidade também, disse que era morar na praia, eu morava no Rio Grande do Sul, fui para morar para Floripa dentro desse processo de transição, e também porque Floripa era um polo de tecnologia, né? Então acho que por mais que teve várias mudanças, sempre fui muito intencional dentro dessas mudanças, assim como eu fui intencional lá com o meu ex-diretor, enfim, então acho que a intencionalidade ela te direciona muito dentro desse processo de vida, né? E aí surgiu uma oportunidade numa empresa de tecnologia, mas eu não tinha nada de experiência, né? Uma área de desenvolvimento de software não é minha área de formação, eu sou engenheiro de produção de formação, então eu não vim da área de tecnologia. Poxa, quais eram os diferenciais? E essa empresa estava trabalhando com um grande cliente multinacional, que é tranquilo falar aqui, que é a BMW, né? Desenvolvendo soluções, né, e aplicações para a BMW globalmente, e eles precisavam de alguém que um dos principais pontos era a questão da fluência no inglês, né? Porque o cliente não era no Brasil, era uma exposição tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, e precisava fluência no inglês. Eu disse, gente, eu preciso me apoiar no que eu sei que eu sou bom, né? Porque a questão técnica eu conhecia zero. E eu já estava no nível de carreira que talvez eu já queria um cargo, né, mais de gestão, enfim, pelo meu movimento de carreira. Então, e eu trago isso porque eu entrei na empresa que é a que eu estou hoje, que é a Zalp, né? Então, eu já tinha um conhecimento de gestão de projetos, gestão de pessoas, que foi um diferencial, mas o ponto de destaque que eu posso trazer para vocês, por eu ter ganho aquela oportunidade, foi por causa do inglês. Então, o meu movimento, né, de uma área que era indústria, né, fabricava tratores, máquinas agrícolas, para ir num cargo de gestão na área de inovação e desenvolvimento de software, né, o meu maior diferencial foi inglês. Né? Uma decisão que foi tomada 16 anos atrás, fazendo o efeito hoje. Fazendo efeito. Na intencionalidade? Tudo na intencionalidade. Então, foi muito bacana esse processo de transição. Foi, né, difícil, qualquer movimento, né, toda mudança, né, ela traz um desconforto. E eu acho que isso é a própria questão do inglês, né? A partir do momento assim, poxa, eu falo português o dia inteiro e agora eu sou estimulado a falar numa reunião em inglês, vai trazer um desconforto. Sim.
Mas é esse desconforto que move. E eu acho que é sempre olhando a médio e longo prazo, né? Como oportunidade de desenvolvimento. E eu talvez lá, com 16 anos, eu nem vislumbrava, né, que hoje, no meu momento de carreira, eu estaria lá. Mas eu já via que o inglês seria uma alavanca para me impulsionar dentro da carreira, né? E então foi super bacana, e eu posso dizer hoje com afirmação que o que me fez ter essa oportunidade dentro de uma nova área foi o inglês, não é? Eu disse, poxa, agora eu sou bom em inglês, preciso melhorar mais ainda o meu vocabulário dentro desse mundo, né, de tecnologia e tudo mais, e eu vou aprimorando também as outras competências técnicas, né? E aí foi um caminho de evolução, assim, né? Então hoje, principalmente dentro da área de tecnologia, não preciso nem falar que o inglês é um diferencial, ele é primordial. Tanto que hoje na área, né, de tecnologia, olhando a parte de desenvolvedores, né, a parte de profissionais de dados e tudo mais, dificilmente hoje é exigido a questão de uma graduação. Né? A graduação ela é um diferencial, mas hoje eu posso ser um engenheiro de dados, um desenvolvedor sênior sem ter uma graduação, diferente de um engenheiro dentro da minha área de formação. Eu não consigo ser um engenheiro sem ter feito um curso de graduação de engenharia. Mas na parte de tecnologia isso é muito normal. Né? Só que o que é diferencial, de novo, né? É o inglês. Né? Então a questão da graduação ela é importante sim, né? Não estou dizendo que não, mas se for colocar os pesos hoje como requisito, não é um requisito obrigatório ter uma formação na graduação. Só que a maioria das posições hoje, como principalmente uma empresa que trabalha com projetos internacionais, é primordial o inglês. Né? E o inglês você não aprende da noite para o dia. Né? Então acho que é por isso essa importância dessa jornada de aprendizado e evolução, mesmo pensando daqui 5 a 10 anos. Né? É como se fosse um investimento, uma aplicação. Né? A gente não dá para esperar um retorno a curto prazo. Acho que o inglês dá para fazer essa mesma comparação. Né? Então, o processo de aprendizado ele não é fácil, né, a curto prazo, mas ele é 100% possível, independente da tua idade, da tua formação, né, da tua classe social, o que seja, né, como evolução. Exato. Então... Você comparou o inglês com investimento, eu geralmente comparo o inglês com academia, né? Você vai treinar ali 3 meses, você não vai ver evolução. 6 meses, você não vai ver evolução. Mas em 1 ano, você vê evolução. E o que vai valer a pena no final da sua vida, quando você tiver um corpo saudável, quando você tiver ali, como é que se diz? Saúde e tal. Então, o inglês é mais ou menos, eu levo nessa questão. Com certeza. E assim, que nem você falou, o início do inglês é chato. É ruim, é desconfortável, porque você se sente burro. Você tá aprendendo algo novo. Você fala assim, cara, eu sou burro, não sei falar isso. E a academia também. Você vai lá um mês e fala, cara, eu fiz tudo isso. Isso, não mudou nada. Tô murchinho. O corpo doendo, né? O corpo tá doendo e não tá vendo nem o resultado, né? Mas acho que é isso. É a mesma coisa, em inglês também é isso, né? Dói no início, é um esforço mental maior, tu não começa a ver resultado, mas não tenho dúvidas que vai ter resultado, né? Eu acho que até isso muito, assim, dentro do meu processo, até com carreira mais como gestor, enfim, eu sempre trouxe isso pro time, né? Às vezes as pessoas tinham que priorizar alguma coisa, ou por uma questão financeira, ou de tempo, né? Eu faço um curso, eu faço inglês. Gente, vai para inglês. Né? Mas eu vou ter que trancar minha faculdade. Se tiver que trancar 1 ano para tu aprender inglês, porque até para muitas profissões, às vezes não adianta tu ter uma graduação. Eu sou engenheiro, mas eu não tenho nada de inglês. Tu vai ter oportunidade de mercado? Tem, mas elas são muito mais restritas, talvez em questão, né, do teu leque de oportunidades, até a questão salarial, né? Então ela é muito mais restrita. Então acho que dentro de um nível de prioridade, de novo, eu não estou dizendo para não fazer faculdade, mas acho que é o quão importante, né, e o quão inglês ele deveria ser prioritário hoje, né, em processo de desenvolvimento e tudo mais. Sim. E você fala pra galera aqui que não precisa trancar a faculdade, que estudando 1 hora por dia, 30 minutos por dia. Com certeza. Gente, você estudando 30 minutos por dia, tem até uma pesquisa americana, eu quero trazer os dados, infelizmente não tenho os dados aqui agora, mas que se você estudar algo por 18 minutos por dia, em 1 ano você já... assim, é um expert naquele assunto. Então, se comprometa em estudar o pouco que você conseguir, porque muitas vezes nós não damos valor no pouco tempo que nós temos para estudar, mas se a gente realmente investir esse pouco tempo, der valor a esse pouco tempo, você pode ter certeza que você vai colher isso mais para frente. Novamente, muitas pessoas acabam ficando na ansiedade e também na procrastinação de me procurar 2 meses para uma grande mudança da sua vida. Então, por favor, não seja essa pessoa. Você não faz alguém
alguém falar em 2 meses inglês fluente? De jeito então você nenhum. não é um bom professor. Jamais. Você não ensina inglês dormindo? Nossa. Não aprende por osmose, Não, nada A disso. gente já é. viu cada anúncio Não. de inglês que, meu Deus do céu. É assim, uma coisa mais horrenda que a outra. E quem acredita em milagres desse tipo, né, em mentiras, vai acabar sendo iludido por alguém. Exato, Então você tem que exato. acreditar em coisas que são verdadeiras. Olha só como a inovação e a tecnologia, porque assim, eu e o Carlos, nós somos comprometidos em mostrar pra você a importância do inglês, inclusive porque nós também temos um curso de inglês, porque nós temos uma consultoria pra quem quer inglês pro mercado de trabalho, ela é bem específica, mas o nosso convidado, Mikael, ele não tem nenhum compromisso com isso. Ele vem aqui, ele fala de acordo com a vida dele, a vivência dele, e olha só a experiência que ele tá trazendo pra vocês. Então peguem isso também como algo importante para vocês acrescentarem para vocês na hora de tomarem essa grande decisão. E eu queria saber uma coisa. A empresa que você trabalha, ela tem parceria com outras empresas? Ela faz desenvolvimento para alguma empresa específica? Vocês trabalham numa frente grande? Sim. Hoje o nosso foco, né, é uma consultoria de desenvolvimento de software, então a gente atua muito forte, né, em desenvolvimento de aplicações, sistemas web, sites, enfim, trazendo ali para um linguajar mais comum, né, aplicativos, sites, enfim, tem N tópicos por trás. E o nosso foco hoje são grandes empresas, né, então a gente está há 15 anos no mercado agora, é uma empresa brasileira, lá do Rio Grande do Sul, começou com 3 funcionários, né, sócios majoritários, hoje a gente está chegando ali na casa dos 700. Então é um crescimento super bacana, né, para uma empresa brasileira e principalmente pelo processo de expansão, né. Então a gente atua muito com multinacionais, né. Trouxe o exemplo da BMW, enfim, que hoje é um dos principais clientes. A gente atende outros clientes, né. E aí já buscando sempre essa expansão global e um posicionamento global. E aí, de novo, não precisamos falar do inglês, né? E para qualquer posição. Eu acho que o pessoal fala, mas isso é mais para cargo de gestão, estratégia. Não, hoje está em todas as bases, né? A gente até está passando um processo de transformação bem legal dentro da empresa, porque ela é uma empresa brasileira, né? Começou ali com 3 funcionários, foi crescendo pequeno, então muitas pessoas estão há muito tempo dentro da empresa, não falavam inglês, só que agora é um posicionamento global e não é só aquela pessoa que está lidando com o cliente, é o nosso RH, tem que ter, porque agora a gente está contratando pessoas lá fora, o nosso departamento pessoal, é o pessoal de infra, então é toda uma necessidade de reestruturação da empresa. E o que acaba acontecendo com o tempo, até nossa diretoria sempre fala, assim, as pessoas às vezes que elas não falam, elas não vão ser demitidas por isso, existe um espaço, mas acaba que com o tempo elas mesmas vão sendo expurgadas do processo, né? Porque assim, talvez as maiores oportunidades estão em vagas globais, alguém que fala inglês, ela não consegue se sentir lá, e até não só isso, acho que principalmente o estímulo, assim, né? Eu vejo hoje muitas pessoas foram estimuladas por isso também. Poxa, a empresa está crescendo, eu não vou crescer, eu não vou ter oportunidade, né? Por mais que existem N áreas, mas a gente sabe que esse é um diferencial. Então, esse estímulo também foi super importante ali para as pessoas, né, despertarem algum gatilho e buscar esse desenvolvimento. E claro que hoje as maiores oportunidades, elas estão vindo para as pessoas que têm esse diferencial, que falam inglês, né? Quando você vê o coleguinha indo para os Estados Unidos ganhar em dólar, né? Isso Fala aí. assim, nossa, ele fala inglês, foi para os Estados Unidos, tá ganhando em dólar. Dólar tá Que 5,60, chique, né? Tá valendo, acho que eu vou acelerar. E aí vem de novo essa dor, assim, o pessoal vê, né, tem o ditado lá, enfim, né, da água batendo, aí é que vem o estímulo para acelerar, mas aí é que nem vocês trouxeram, assim, né, não tem como aprender de noite para dia. Eu também vejo vários cursos, o pessoal fala, aprenda inglês em 30 dias. Gente, o que eu fiz de errado? Né? Eu preciso saber o que eu fiz de errado, que eu já tava lá 5 anos penando, né? Indo pro bar, falando inglês, né? Deixando de cantar música em português. O que eu fiz de errado? Mas é um processo assim que ou a pessoa é muito autodidata, né? Mas acho que Acho que é impossível. É impossível, eu acho. Né? Algo legal também é que as pessoas falam assim, você teve sorte. Mas a verdade é que a sorte foi a oportunidade junto com o seu preparo. Exatamente. Não é? Não foi, você conseguiu essa posição e foi sorte dele. É novo, olha aí, ó, foi sorte. Não, cara, tava preparado para isso. E é o diferencial também, né? Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ganhar dinheiro. Né? Ambição é algo bom, gente. É algo positivo. Que é algo ruim. Isso, exato. Eu gosto de trazer sempre isso também. Acho que ganância é algo ruim, né? Mas a ambição é algo muito positivo. Onde quer chegar? Eu quero conquistar mais, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero poder aproveitar mais, enfim, né? E esse é o diferencial dentro da área de tecnologia, né? Acho que continuando ali esse mundo, né?
hoje os salários chegam a ser 60%, 70% maiores, né, para profissionais que falam inglês do que os que falam português, justamente pelas oportunidades, né? Então, para nós também é mais vantajoso ter um cliente fora do Brasil que vai nos pagar em dólar, né, do que cliente em reais. Mas eu tendo um cliente fora do Brasil, é uma exigência que 100% dos profissionais que vão estar trabalhando naquele projeto que falam inglês. Então, tu pode continuar morando no Brasil, né, não perder ter um vínculo com a família dentro do espaço que você gosta, né, mas trabalhando para uma empresa multinacional, né, algumas vezes ganhando em dólar ou às vezes ganhando em reais, mas sendo muito mais bem pago, né, pelo diferencial de ter inglês, né, então... Muito bom. Aliás, uma outra pergunta que ela foi... A pergunta que eu fiz no anterior era para fazer essa pergunta agora, que é sobre o Cubo do Itaú. Queria que você explicasse um pouquinho melhor o que ele é. Legal. Acho que até, né, então, eu trabalho para a Zalp, né, que é a consultoria, mas o nosso escritório aqui em São Paulo, a gente está posicionado dentro do Cubo Itaú. O Cubo Itaú hoje ele é o mais relevante hub de inovação da América Latina, né? E qual que é o propósito dele, né? Ele é uma instituição, né, de fins não lucrativos, né? Então o Cubo tem um apoio dentro de instituição, mas muito mais até para carregar essa autoridade, né? Mas ele é formado hoje por grandes corporações, né, grandes empresas com o ecossistema de startups. Então, o propósito do Cubo realmente é, né, conectar essas grandes corporações com startups que estão desenvolvendo soluções para essas corporações ou para esse domínio de negócio, né? Então, é um espaço fantástico, né, de conexões hoje. São 4 a 6 eventos por dia que ocorrem nesse espaço. São cerca de 1.500 a 2.000 pessoas circulando todo dia dentro do espaço, muito para gerar essa conexão dentro do ambiente de tecnologia, né, de startups com grandes corporações, né? Tem muitas empresas multinacionais? Tem muitas empresas multinacionais lá, então, que estão posicionadas dentro dessa estrutura. E eu acho que aí vem outro propósito. Às vezes as pessoas pensam, né, até trazendo esse tópico para empresas de tecnologia, mas é uma startup, né, é uma empresa pequena, a gente quer começar com um produto pequeno, com uma empresa do Brasil e tudo mais, mas a partir do momento que tu tem como propósito, né, uma ambição, que tu quer trabalhar com grandes corporações, essas grandes empresas hoje já buscam soluções que a gente chama que são escaláveis globalmente, né? Porque elas não querem uma solução de uma empresa no Brasil entregando para o Brasil, lá nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, enfim, elas querem empresas que são capazes de entregar essa solução globalmente. É uma super oportunidade para essas startups ou empresas menores. Imagina tu desenvolver um produto, um aplicativo que seja, que tenha uma expansão global, só que para isso o quê? De novo, né? Essas empresas, por menores que elas sejam, elas precisam estar preparadas para atender um cliente globalmente, né? E aí vem de novo o inglês, né? Tanto por uma questão comercial, por uma venda de produto, por um treinamento, por uma exposição, né? Então, o propósito do Cubo, ele está muito isso, né? Então, até potencializar e desenvolver essas empresas pensando num crescimento, né? Tanto nacional, mas também buscando essa expansão global, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta a partir disso. Vocês têm lá algum tipo de escassez de funcionários? Até por conta também do inglês ou tecnologia em si? Gigante. Gigante, né? Eu acho que, e mesmo antes da pandemia, claro que a pandemia foi um boom, né? A gente saindo ali do físico, né? Movendo mais para o digital, mas a gente tem um déficit muito grande hoje de profissionais de tecnologia, principalmente por causa da questão do idioma, por causa da questão do inglês, né? Qual que é a média salarial? Olha, depende muito, assim, mas quando eu olho, assim, um desenvolvedor sênior, né, e aí nem precisa ter muito tempo de experiência, a gente fala ali, sei lá, os 5 anos ou mais, né, é um profissional hoje que deve estar ali na casa, né, entre 15 e 20k, né, então olhando o tempo de experiência. Então, assim, é um profissional super bem posicionado. E aí, de novo, é um profissional inglês trabalhando em projeto global, né, então essa diferença que eu trouxe antes ali de 60%, 70%, né, de diferença dos salários para um profissional que fala inglês. E tanto que a nossa empresa hoje, a gente atende clientes globalmente, mas os talentos eles estão praticamente 100% no Brasil, né? Que é usar a nossa força aqui, por uma questão, né, de salário, a gente consegue ser muito mais competitivo, né? Então, até trazendo uma comparação com empresas dos Estados Unidos, né? Hoje a gente chega a ser 5 vezes mais barato, então é 5 vezes mais barato contratar um desenvolvedor no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Então, o Brasil está sendo muito atrativo para empresas de fora para desenvolver tecnologia aqui, né? E a gente tem uma escassez de profissionais no Brasil. Então, o que até a gente está fazendo agora é uma expansão para a América Latina. Então, a gente está buscando também talentos que falam inglês em outros países da América Latina, né? Porque a gente está na mesma time zone que os Estados Unidos, por exemplo, que é hoje um país de foco nosso, né?
de vendas, a gente tem uma cultura similar, o inglês, o accent, né, já é mais similar também do americano, e talvez que outros países, né, asiáticos, enfim, que talvez possam enfrentar um pouco de dificuldades. Então hoje a gente já está saindo do Brasil pela essa escassez, e a gente está procurando em outros países, né, como Peru, Colômbia, Equador, que são outros 3 grandes polos de profissionais de tecnologia, e também pela questão do inglês, né, são países hoje que também são reconhecidos ali com uma boa evolução dentro do nível da língua inglesa, né, já pela escassez de talentos no Brasil. Então, você, né, que é da área de tecnologia, não fala inglês, você está perdendo uma super oportunidade. Perdendo 20 mil reais. Você aí mesmo, que está na faculdade, não está estudando inglês, mas está estudando aí desenvolvimento, programação, você é o desenvolvimento de sistemas, tá lascado, hein? E acho que é outro ponto também, né, conectando a área de tecnologia, normalmente o pessoal que é desenvolvedor, enfim, ele já tem uma conexão maior com o inglês, né, porque a maioria das linguagens de programação são em inglês e tudo mais. Então ele pensa assim, esse é o suficiente, só que não é mais o suficiente, né. Hoje é necessária a comunicação, né, a pessoa vai entrar em reunião, ela vai interagir talvez com um gerente, um diretor da empresa, então o inglês ele não está mais só naquela atividade do dia a dia do trabalho, tu precisa ter essa comunicação, precisa ter essa fluência, né. E realmente para poder evoluir e crescer dentro da carreira, né? Então é esse profissional que está muito escasso hoje, né? Então são excelentes oportunidades, a gente tem toda a base de conhecimento, tecnologia aqui, mas o inglês às vezes, normalmente acaba sendo um empecilho, né? Eu até não tenho o número exato, assim, mas até estão comentando agora que para uma vaga que a gente trabalha para um cliente dos Estados Unidos, a gente chega de fazer o screening, né? De buscar mais de 100 candidatos, é quase que 100 para 1. Né? E mais de 70% são reprovados não pelo skill técnico, e sim pela questão do inglês. Então, tecnicamente, o profissional pode ser um super profissional, é excelente, mas não tendo inglês, ele não vai conseguir entrar em um projeto internacional. Sendo que eu dei aula para 2 garotos que eles queriam entrar no Google, só que eles pediram aula pra mim um mês antes da entrevista, com o inglês básico. E você não conseguiu? Não conseguiu. Assim, eles milagre conseguiram, nem por osmose, né, nada. eles conseguiram desenvolver muito nesse mês. Tipo, eu me esforcei muito, eu falei assim, eu vou fazer o máximo para que vocês estejam melhor preparados. E uma coisa que eu percebi, não só na entrevista deles, mas outras entrevistas que eu ajudei outros alunos em inglês, é que já tem na entrevista de emprego uma parte focada para você falar sobre a questão técnica. Então, na parte do inglês, ele não vai focar na questão técnica. Ele vai perguntar quem é você, o que você faz, com quem você mora, como que é a sua rotina, para você desenvolver o seu inglês. Então, tem muitas pessoas se preocupando e se preparando para uma entrevista em inglês, focando, eu vou falar onde eu me graduei, os cursos que eu fiz, a área que eu atuo, as empresas que eu trabalhei em inglês. Mas eles não perguntam nada disso. É uma pergunta muito mais pessoal para que você realmente consiga desenvolver, para eles verem até que ponto você consegue se desenvolver em inglês. Vem muito isso, até o peso, né, entre soft e hard skills, né? Então, o hard skills, né, para quem não conhece, é a nossa competência técnica, né? Aquilo que a gente aprende. E hoje isso é muito fácil, né? Eu vou no YouTube, enfim, quero aprender, eu pego um guia ali de programação, para quem tem um bom instinto de lógica, vai lá e vai conseguir fazer, né? Mas o soft skills é a tua parte comportamental, é como tu te comporta. E até muito para entrevistas hoje, 80% dela é baseada em soft skills, que é a tua capacidade de comunicação, de resolver problemas, de trabalhar em equipe, trabalhar em time, e menos da tua parte técnica, porque ela é ensinável, é muito mais rápido, né? E a questão comportamental não. Então, né, excelente ponto aí. É exatamente assim que funciona o processo de entrevistas hoje de vagas. As pessoas querem aprender. Não, poxa, tecnicamente eu falo muito bem, vai dar super bem, e chegar lá, não é sobre isso que ela vai passar, né? E não é sobre isso que ela vai ser avaliada, né? Exatamente. E assim, a maior parte das pessoas são contratadas por uma questão técnica. Só que elas são demitidas por motivos comportamentais. A maior parte delas é sempre pelo comportamental. E hoje em dia é muito mais fácil eu chegar num cargo de liderança tendo uma boa inteligência emocional do que tendo o melhor conhecimento técnico. Tem pessoas que trabalham em empresa que têm conhecimento técnico, mas às vezes tem ali um problema com o RH por conta de assédio moral ou muita desavença com colegas de trabalho. Essa pessoa pode ser um ótimo vendedor ou um ótimo desenvolvedor, mas como ela não tem essa inteligência emocional para saber gerir as suas emoções e logo falar com os colegas, ela também acaba perdendo isso. Com certeza. E aí, de novo, o peso das soft skills, né, dentro de um processo comportamental, né, tanto no processo de emprego, até para crescimento e carreira. E acho que trouxe um ponto sobre cargos de liderança, né?
o quão importante novamente é o inglês, né? Tu pode ser um super profissional, tanto tecnicamente, teve um bom skill de liderança durante todo o teu processo, mas quando as oportunidades surgem, normalmente eles escolhem talvez profissionais que ainda têm um gap de desenvolvimento para ser um bom líder, mas tem um bom inglês. Né, do que aquele profissional, poxa, é um excelente líder, todo mundo reconhece, é super bem posicionado, né, desenvolve muito bem as pessoas, tem ótimos resultados, mas não tem o idioma. Então, e hoje o universo não é isso mais só para multinacionais, hoje é a maioria das empresas, porque todo mundo quer ter um cliente fora do Brasil, né? Quem não quer receber em dólar? Né? Então, assim, quando olha cargos de liderança estratégicos, novamente, assim, né? E aí, de novo, porque eles sabem que o inglês não tem como aprender da noite pro dia. Não. Então, é mais fácil treinar a pessoa aí dentro de uma outra competência, mas apostar alguém que tenha um inglês fluente. Foi muito o que aconteceu comigo. Quando eu entrei nessa empresa, eu era para ser um gerente de contas da BMW, um super cliente para a empresa, né? E um cliente global. E é numa área de tecnologia. O que eu entendi de tecnologia? Bulhufa, zero. Um zero à esquerda. Mas eu tinha o inglês, então eu consegui ter uma boa capacidade de comunicação e em 4 meses eu fiz o meu trabalho de casa, fui estudar mais sobre tecnologia, o que eu precisava saber. Eu não era desenvolvedor, né? Eu estava num cargo de liderança, mas foi um processo de aprendizado muito fácil. Em 4 meses eu me desenvolvi. Né? Só que o inglês eu saberia que em 4 meses eu não teria como chegar no nível de fluência para me comunicar, fazer uma reunião lá fora e oportunidades, né? Então... Teacher, 20 mil tá bom pra você? Olha, 20 mil, se eu Resolve estivesse... seus problemas? Olha, se eu estivesse, num começo de carreira ou num grau de desenvolvimento, maravilhoso, né? Até pra você poder ter a tranquilidade pra falar, agora eu vou pensar no meu próximo passo. É isso, estou mais confortável e seguro para... Exatamente, porque você pensar no seu próximo passo com um salário mínimo, ou até 3 salários mínimos, com o preço que as coisas estão hoje, você tá sempre na urgência, você tá sempre na escassez, você não consegue ter essa calmaria. Agora, se você consegue um valor maior, e usando com inteligência, nossa. É engraçado, né, que muita gente ainda fala, não, a área de desenvolvimento, de TI, ela já tá flopada, já tá cheia. Mas olha aí, você é a prova viva mostrando que a empresa que você trabalha precisa de profissionais, né? Hoje em dia o que você mais vê é curso de desenvolvimento, né? Nossa, hoje na internet tem curso de tudo. Back-end, front-end, tudo. Mas a verdade é que é parte. É parte, né? É parte do processo. A gente tá com mais de 40 vagas em aberto. Mês passado a gente estava com 70 vagas em aberto. Tá vendo? E a maioria delas com necessidade do inglês e porque a gente não consegue fechar. Né? Então, claro, tem outros requisitos que pesam também, técnicos, enfim, mas a maioria delas é por causa da necessidade do inglês. Né? Como a gente colocou esse ano para os Estados Unidos, a gente vem fechando novas contas lá, então esse tem sido um requisito obrigatório. Mas assim, é 40 vagas em aberto. E é ruim, né, que a gente não encontra profissional, e pra gente é dinheiro que a gente deixa na mesa, porque eu não tendo profissional, eu não consigo desenvolver a tecnologia, eu não vou receber do meu cliente. Então, pra nós é dinheiro que a gente deixa na mesa. Então, hoje a gente tem um time de recrutamento gigantesco para tentar buscar em lugares que a gente nunca procurou para ver se a gente acha essas pessoas. Mas é muito complexo, por isso que a gente agora tá buscando essa expansão para outros países da América Latina, né, pela escassez que a gente tem no Brasil. E home office. Tá vendo? 20 mil de casa. De casa, com um cafezinho, cachorrinho no colo. Você comentou dos Estados Unidos e, né, que está procurando pessoas para trabalhar por lá. E você já foi para os Estados Unidos? Já teve alguma experiência fora do Brasil? Já. E acho que até a gente estava conversando agora, a gente falou muito, né, do benefício do inglês para o âmbito profissional, né? Mas é o quanto também isso me proporcionou, né, na minha vida pessoal, ter essa oportunidade. Então, a primeira vez que eu fui viajar para fora foi pela empresa, por essa multinacional que eu trabalhava, e era porque eu falava inglês, né? Então, você não pagou? Não paguei nada. Mas esse inglês tá salvando a vida. Tá salvando a vida, né? Eu tive a minha primeira oportunidade de ir para fora, acho que eu tinha 20 anos, talvez, então já super novo. Né, por até uma questão social, enfim, eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio, mas não era a minha condição, né, ou eu trabalhava para ganhar dinheiro e sobreviver, ou ia para fora arriscar a vida e voltava não tinha nada, né, então a minha primeira oportunidade de ir para fora foi pela empresa, por essa empresa acho que eu fui 4 vezes para fora, e uma delas até foi um período maior, que eu fiquei quase 4 meses lá. Então foi um período ali de intercâmbio, né, um assignment que eu fiz para fora, então que eu pude aprimorar meu inglês, né, conhecer mais da cultura, enfim. E na verdade foram as únicas vezes. Para os Estados Unidos eu nunca fui
Não, eu nunca fui a passeio mesmo. Passeio. Eu sempre fui pela empresa e eu acabei aproveitando a oportunidade que eu ia pela Sim. empresa, estendi uma semana a mais para curtir, para conhecer, para ir de férias, né? Então foi pela empresa. Então pela minha primeira empresa eu fui 4 vezes e aí agora pela empresa que eu tô, como a gente está nesse processo de expansão, então a primeira vez eu fui em dezembro do ano passado e esse ano foi mais 2 vezes. Já quase americano. Já quase americana. Então, né, tudo pela empresa, né, tendo essa oportunidade de conhecer uma outra cultura, né, de desenvolver outras skills e tudo mais. E acho que também um outro caso bem curioso, né, por eu trabalhar numa multinacional, então eu sempre estava num cargo de subordinado de uma empresa multinacional que ela era americana, né. Então, né, todo o processo ali de entrevista, reconhecimento era sempre americano entrevistando o brasileiro, né. E aí o que é super bacana também que o inglês me proporcionou, né, dentro da empresa, hoje eu estou talvez num processo contrário, né? Então nesse processo de expansão, então hoje eu sou a minha área, né, o meu departamento hoje dentro das Alp, a gente é a primeira área a ter pessoas fora do Brasil trabalhando. Então eu, né, a gente está montando ainda uma estrutura de um time comercial nos Estados Unidos. Então tem um brasileiro que hoje é o meu braço direito lá. Ele mora uns 20 anos nos Estados Unidos, mas a gente acabou de contratar 2 pessoas, né, que são 2 americanos para dentro da estrutura. Então foi um processo super bacana, assim, né, eu fiz todo o processo seletivo, entrevistas, então assim, poxa, agora eu estou entrevistando um americano pro meu time, o jogo inverteu. Claro. Ele que tem que falar algumas palavras em português. Exato, e ele se esforça, é bem bacana, assim, porque eles se esforçam de aprender alguma outra palavra em português para gerar aquela conexão, assim como a gente, né? Sim. Então é super bacana, assim, é um processo de superação. Pensei, poxa, lá, né, com 15 anos eu não falava nada, né, eu apostei e vi isso, né, dentro de um processo de carreira e hoje, dentro do meu momento, eu tô tendo a possibilidade, né, o privilégio, né, de contratar americanos para estar trabalhando dentro do meu time, né, e como que eu iria fazer uma entrevista se eu não tivesse inglês, né, Como? então dentro da Não, o seu preparação. inglês ele deve estar num nível muito top para poder fazer uma Exatamente. entrevista em Um inglês. americano. Americano. É outra coisa. Legal, cara, legal. Nossa. Mas é um trabalho que aí durou anos estudando, durou anos se expondo, né, com o seu amigo, cara. É saber aproveitar as oportunidades. Exatamente. É saber Cara, aproveitar. esse episódio foi muito bom e satisfatório. Foi muito bom e passou né? muito rápido. Passou Não, muito eu tava rápido. aqui, o coração alegre, eu tava assim, caramba, porque como a gente sempre foca em trazer algum convidado que faça sentido pra quem tá assistindo, eu falei, caramba, isso daqui pra quem assistir vai sair daqui com uma grandíssima lição dos próximos passos dessa pessoa pensar pra vida dela, né? Muitos brasileiros hoje apostam em carreiras que não vão existir mais pra frente, né? Ou que já não tem aquele mesmo prestígio. Tem a imagem, mas não tem esse Tem o mesmo prestígio prestígio. até O financeiro ou de reconhecimento. carreira. Aham. Exatamente, reconhecimento. E aí, falando agora de inovação, tecnologia, juntando com o inglês, olha esse monte de oportunidade Oportunidades que tem tá por aí. Que tá aí. Estão na mesa, Tão na estão mesa. caindo de maduro aí, é só querer. A nossa ideia do podcast é mostrar pra pessoa que o inglês transforma a vida, né? Para as pessoas. E tá ali. Eu e o Giovanni falar, as pessoas já estão cansadas de ouvir. Mas tá ali o Mikael contando a história de vida dele, que o inglês foi ali primordial para todas as oportunidades e sucesso que você teve ali. Tá vendo? Muito bom. Exatamente. Mikael, nós temos uma pergunta que fazemos para todos os convidados, que é uma pergunta meio reflexiva. Não sei se chega a ser reflexiva. Eu acho que chega, É. pra quem não começou, chega, porque Pra essa quem pessoa precisa ainda ali de um gás, né? Precisa tapa. de um exatamente. É um incentivo. Vai. A pergunta que a gente fala é: qual mensagem você deixaria para alguém que ainda não estuda inglês? Boa, Que não boa. estuda, ela não tem zero interesse no inglês. Zero interesse. Olha, eu acho que é muito essa questão que a gente trouxe de oportunidades, né? O inglês, ele não vai te trazer um resultado a curto prazo, né? Ele talvez vai te estimular para continuar seguindo, enfim, mas acho que é sempre pensando a médio e longo prazo, né? E acho que é muito o que nos movimenta, né? Acho que está começando ali o que eu trouxe lá no início do podcast, né? O que me movimentou a questão do inglês? Né? Eu tinha uma questão social, né, financeira ali da minha família, dentro de uma condição, poxa, eu quero algo diferente para mim, eu quero proporcionar algo diferente para eles. E para eu fazer algo diferente, né, para eu ter um resultado diferente, eu preciso fazer algo diferente. Se eu seguir o processo comum, eu vou ter o mesmo resultado que todo mundo tem. E não é um ato de diferenciação, porque eu quero ser diferente, melhor que alguém, não. O que eu quero para mim, para minha vida, né? E eu enxerguei no inglês esse diferencial, né? Como
tanto como oportunidade de carreira quanto crescimento profissional, né? E eu acho que todo mundo tem esse desejo, né, de querer ser algo diferente, de proporcionar algo diferente, né, sair da zona de conforto, enfim. Então é dar esse primeiro passo, né? Eu acho que é olhar o inglês como uma oportunidade de vida, né, tanto profissional quanto pessoal, que nem eu trouxe aqui. Minha primeira oportunidade de ir para fora foi pela empresa, é porque eu tinha inglês. Se eu não tivesse inglês, eu não me mandaria para os Estados Unidos. Né? Pagar uma fortuna, um dinheiro, enfim, um investimento para um profissional que não teria um futuro. Né? Então, acho que olhar isso que não, né, não existe um resultado a curto prazo, mas o resultado com certeza vem a médio e longo prazo, seja ele para sua carreira, seja ele para sua vida pessoal, né? E utilizar isso como estímulo. Conhecer as suas alavancas, que nem eu trouxe aqui. Eu acho que cada um tem um processo de aprendizado, né? Então tu tem que entender o que te motiva, né? Quais são as tuas alavancas, né? Para poder dar esse próximo passo, né? E acho que a gente trouxe vários insights aí, questão de carreira, de posicionamento, e é isso que tem que motivar, é isso que tem que guiar, né? Então eu acho que é isso, assim, né? Qual que é o teu propósito, e se tu quer algo diferente, tem que fazer algo diferente, né? Exatamente. Todo mundo que quer estudar, que quer trabalhar com tecnologia, esse podcast é feito. Com certeza. Então, para você, né, que quer trabalhar com tecnologia, que quer aprender inglês, porque ainda assim dentro da sua área você vai precisar, você tem o nosso curso Exchange Pass, que aproveitando a partir do ano que vem, vai ter também integração com inteligência artificial. Eu e o Carlos ainda estamos no processo inicial de desenvolvimento, então não prometemos nada agora, tá? Só que nós temos algumas inteligências artificiais que já estão desenvolvidas, se não são nossas, a qual nós vamos utilizar para mostrar para vocês facilidades para o aprendizado do inglês. Isso é certeza. E você pode adquirir o nosso curso agora pelo preço de agora, porque quando nós lançarmos isso em janeiro, quem comprou agora vai ter todas as atualizações, só que não vai pagar o preço maior por isso. Então, olha só a grande oportunidade que você está tendo agora. Isso daí não é nem Black Friday ainda, hein? A Black Friday é outra? Nem falamos, história. nem falamos de Black Friday. Então, olha só que maravilha toda essa oportunidade que nós estamos dando para você com um preço muito bom. O link ele vai estar aqui na descrição juntamente com mais informações para você saber um pouquinho mais sobre esse nosso projeto. Então, para de perder tempo, vem para tecnologia, vem para inovação, vem para o inglês. Você vai pagar um valor mínimo para poder ganhar no futuro 20 mil reais. Olha o investimento. Olha o investimento. Não tem CDI, CDB, LCI, LCA que pague isso. Não tem Bitcoin. Não, mentira, talvez Bitcoin. Mas não tá tão em alta mais, né? Talvez no passado, se você tivesse comprado. E, meu querido Carlos, diga para os nossos queridos ouvintes e assistentes, olha, assistentes, Professor de inglês, né? Onde eles podem nos achar Não, sem ser no YouTube. Assim, o que eu digo, né? Tem pessoas que que ouvem o podcast quando tá na academia, tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa, e aí não paga o YouTube Premium, né? Aí se tira da aba, já não consegue mais fazer nada. Então, pensando em vocês, colocamos o nosso podcast em todas as plataformas de áudio. Deezer, Apple Music, Amazon Music, Spotify. Spotify você consegue assistir e também você consegue somente ouvir. Então estaremos lá. Vá ouvir o Mikael lá. Isso mesmo, se você tá vendo esse vídeo porque é um sinal. Porque é um sinal. Então nada é por acaso. Nada então, é por acaso. Se caiu aqui, acho que é excelente oportunidade do gatilho que a gente falou para começar. E por que não começar, né, hoje? Exatamente. Cara, esse episódio foi maravilhoso. Foi muito bom, foi muito bom. Acho que você foi uma das pessoas, se tiver outras pessoas, mas a sua transformação por causa do inglês foi bizarra, pelo fato de ter começado muito jovem. Inspirador. Inspirador. Legal, obrigado. Então agradecemos novamente, né? Agradecemos antes, agradecemos agora. Vamos encerrar a gravação e vamos agradecer de novo, né? Porque realmente foi muito bom, gerou muita transformação, que esse é o nosso lema, o nosso, assim, é resultado que nós queremos trazer para os nossos ouvintes. Episódios assim que dá vontade de continuar fazendo, né? Vamos fazer mais, a gente, né? Traz a cervejinha ali, já foi inglês, vai, né? Ai, gente, eu não bebo. Mas ótimo, mas eu que agradeço a oportunidade de novo de Carlos aí para poder trazer um pouquinho dessa trajetória, espero, né, ter inspirado algumas pessoas, e eu sempre trago isso em palestras, enfim, espero que quem esteja assistindo saia um pouco diferente do que entrou, né, seja por uma inspiração e um gatilho, e muito lindo o projeto de vocês, acho que dentro desse propósito também, além do ensino da língua inglesa, é como
também esse processo de transformação dessas competências, né, que a gente precisa trabalhar junto, que a gente disse, esses estímulos também para a pessoa continuar estudando, aprendendo e chegar onde ela quer. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pelo convite. Muito obrigado. É isso. Nós que ficamos felizes de receber você. Exatamente. E muito obrigado a você que nos assistiu. Só uma coisa, muitas vezes o episódio, aliás, a maior parte das vezes o episódio ele não acaba aqui, tá? Ele continua, aliás, aqui nos comentários. Então deixa um comentário aí pra gente, tá? E o like, Porque, né? exatamente, deixa o like, deixa o comentário, porque nós vamos comentar ali, ajudar você com alguma questão, com alguma dúvida que você tiver. Então o episódio ele continua aqui embaixo, já deixa um comentário aí pra ajudar a gente. E nos ajude com o nosso objetivo de chegar até 1000 inscritos no final desse ano. Se inscreva no canal, se já se inscreveu, manda pra um amigo, pra uma amiga que quer aprender inglês, que precisa ali dar uma alavancada na carreira profissional. Então, por gentileza, nos ajude nessa trajetória. Falta só 38. Maravilha, tá perto, hein? hein? Tá perto, da Vamos lá, contagem vamos regressiva, alavancar. contagem regressiva. Mikael, você quer deixar suas mídias sociais? Sim, então pode me encontrar no LinkedIn, que é Mikael Norenberg, Mikael com K, Norenberg, que é como se fala, mas o pessoal tem dificuldade, então é N-O-R-E-M de macaco, B de bola, E-R-G. Então isso tanto o LinkedIn quanto o Instagram também, se alguém quiser trocar uma ideia, saber um pouquinho mais né, da história de vida, enfim, vou estar super à disposição, super feliz, adoro trocar sobre isso, né? E quem tiver um e currículo contribuir aí, pras né? pessoas. Tiver Quem tiver um inglês- currículo, manda aí que a gente e tiver um bom inglês, Né? Vamos deixar o LinkedIn aqui na Vamos descrição deixar o também. LinkedIn Boa. aí. Ah, perfeito, descrição, pode perfeito, deixar, pode exatamente. procurar. Então a gente adora fazer trocas e até para estimular vocês dentro desse processo de aprendizado, né? Então vai ser super bacana aí, contem comigo. Maravilha. Então, muito obrigado a você que assistiu até agora pela audiência. Carlos, muito obrigado. Mikael, um forte abraço pra você. Até o próximo episódio. Valeu, abraço. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.